Então, meus irmãos, a gente percebe na Grécia grande filósofos gregos, né? A gente percebe que influenciou a cultura da época e até hoje influenciam, né? Por exemplo, Sócrates, Platão, Arquimedes, Pitágoras, Aristóteles, né? Acho que Aristóteles também. Então você vê, são grandes filósofos gregos que influenciaram e influenciam o mundo. E quando Paulo chega em Atenas ali, você percebe que Paulo começa a falar de Jesus e da ressurreição, de morte e ressurreição, e eles falam, os filósofos, os caras chegam e falam, que esse tagarela tá falando? Aí leva ele para um salão lá, Areópago, pro salão. Leva lá e Paulo vai e discursa, falando, tanto que ele fala várias coisas. Uma hora que ele começa a falar de ressurreição dos mortos, ele fala, isso aí outro dia a gente escuta você. Não vou ouvir, não. Eles não quiseram ouvir. Então, ou seja, pros gregos, a pregação, a cruz é loucura para os gregos, pregação da cruz, né? E para os judeus é escândalo, como diz em 1 Coríntios 1, capítulo 1. Então, assim, você vai perceber, quando Paulo começa a escrever a carta para Coríntios, em Coríntios, no capítulo 1, você vai ver que ele também vai deixar de forma, parece que um pouco leve, sobre o propósito de Deus, dizendo que esse propósito ele vai se manifestar no último tempo, na revelação de Jesus Cristo. Na revelação, toda vez que se fala de esperar, de aguardar a revelação de Jesus Cristo, não é uma revelação no nosso intelecto, não. É a manifestação de fato de Cristo sobre as nuvens do céu, nos céus. Então o propósito de Deus ele se cumpre quando Jesus for revelado, né? For manifestado entre as nuvens do céu. Aí se cumpre o propósito de Deus. E ele fala isso no capítulo 1, no começo da carta. Então, ou seja, eu falando isso sobre esse propósito, o propósito eterno de Deus. Depois vamos tirar um tempo melhor, para falar só sobre isso. Mas é preciso saber que tem um propósito e que o amor, ele é o desenvolvimento da nossa salvação, ou o progresso da nossa salvação, para poder herdarmos a vida, né? Herdarmos a vida eterna. Então, a gente percebe na igreja de Coríntios que chegou ao ouvido de Paulo que havia contendas entre eles, porque uns diziam que era de Apolo, outros de Paulo. E Paulo fala assim, acaso Cristo está dividido? Acaso quem é Apolo, quem é Paulo? Não é ninguém. Então havia... E essa discussão que trouxe divisão, ela veio exatamente por causa da sabedoria, do conhecimento que eles tinham. A igreja em Coríntios tinha, né? Então eles tinham muito conhecimento. Paulo, no capítulo 2, ele fala assim, olha, eu quando fui ter convosco, Paulo ele sabia onde ele estava entrando, ele sabia. Eu falei, quando eu fui ter convosco, eu procurei não ir com palavra persuasiva, de palavra de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse à sabedoria humana. Ele está dizendo exatamente isso, porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porque Apolo sabe mais que Paulo sabe mais que Apolo. Tem no capítulo 4, acho que é versículo 6, que eu vou ter que olhar porque esse texto não está gravado não. Paulo fala assim, estas coisas, meus irmãos, apliquei-as figuradamente a mim e a Apolo, por vossa causa, para que
por nosso exemplo, aprendais isso. Não ultrapasseis aquilo que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento de outro. O que é isso? É até engraçado, porque o que é isso? Isso aqui é aquela quando a gente é criança. Uma criança falava para outra: meu pai tem uma bicicleta. Aí você fala: o meu pai tem 2 bicicletas. Porque o meu pai é mais do que o seu pai. Outro fala: mas o meu pai tem moto. Aí você fala: o meu pai tem carro. O meu pai ele é piloto de avião. Meu pai de pilota jato. Uma discussão que nunca tem fim, né? Sempre um querendo ser melhor que o outro, né? A igreja de Corinto já tinha essa discussão, cara. Parece engraçado, mas você vai ver a gravidade que dá, que vai levar a igreja de Corinto. Você vai ver, parece engraçado, mas você vai ver o quanto que é grave isso, né? Uma coisa é quando a gente é menino, né? E fala das coisas de menino e pensa como menino. Aqui é uma igreja, né? E essa brincadeira vai trazer sérios problemas depois. Então, ou seja, eles faziam. Aí Paulo fala: não ultrapasse, ficar inventando coisas em prol por causa de soberba, em prol de um homem, para diminuir o outro. Não ultrapasse o que está escrito. Então você percebe na igreja de Coríntios isso. A sabedoria entre eles levou eles a essa discussão, a divisão entre eles. Então, quando Paulo, no capítulo 3, ele vem falando falou: eu não pude falar como coisas espirituais, assim como carnais, dizendo assim: leite vos dei a beber, porque vocês são carnais ainda. Eu não pude dar alimento sólido porque vocês não suportam ainda. Agora, o fato dele falar isso não quer dizer que ele não escreve sobre o alimento sólido. Nós vamos ver que Paulo dá alimento sólido para eles. E o alimento sólido, nós vamos perceber que tem a ver com não sei se é de com você perder o alimento sólido, é você perder, é você ser menor, é você levar um irmão, levando a outra tribunal, porque e não sofre antes o dano. Porque não sofre antes a injustiça, mas vocês mesmos provocam dano e a injustiça, e isso aos próprios irmãos. Então, assim, para mim, o alimento sólido, quando se fala do amor. Porque o amor, ele leva você a perder a sua vida em prol de alguém, para que o outro seja salvo. Você perde a sua vida. Então é importante entender essas coisas, né? Então quando o Senhor ele fala... Oh, desculpa a emoção. Mas assim, quando o Senhor fala do amor, é para que sejamos salvos. É que através dele entendamos que no amor está a salvação, né? Então, por isso é importante falar muito do amor. Vamos falarmos, vamos estender, avançar na igreja de Coríntios. E você vê que na igreja de Corinto tem um capítulo inteiro só sobre amor. Só sobre amor. Então vamos avançar nisso aí.